Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sempre na página do Sinergia CUT no YouTube, também no Facebook e no Twitter. Começa agora mais uma edição do nosso Panorama Energético, os comentários e análises do setor com ele, o Wilson Marques de Almeida. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Elias? Tudo bem? Saudar aí a companheirada que nos acompanha aí no panorama do setor elétrico, né? É mais um programa que nós estamos aqui, um dia que nós estamos aqui conversando sobre o setor elétrico. Estamos vivendo momentos difíceis no setor elétrico. Me parece que há uma descoordenação geral no setor elétrico. E esse momento nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil. Então, é bom ter esse espaço aqui para dialogar com os trabalhadores, para a gente procurar ajudar os trabalhadores a analisar o momento que nós estamos vivendo no setor elétrico. E só um detalhe, isso, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente nem tá na pauta prévia, mas você puxou esse assunto, eu vou observar isso. O ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, a gente vê ele colocando meme na internet e fazendo campanha. Agora, quando é que ele vai começar a discutir o setor, hein, Wilson? Bem, Elias, eu acho muito difícil ele começar a discutir o setor, porque me parece que o saber dele sobre o setor não é muito grande. Ele não foi escolhido ministro de pronto pelo conhecimento do setor, mas sim por um movimento emergencial que esse governo fez, né? Na tentativa que tem esse governo de emplacar generais nos postos-chave. Então, foi tentado alguns generais, alguns almirantes a assumir o setor elétrico, e me parece que acabaram não se adaptando, então foi levado o governo federal a lançar mão do Saxida, e não me parece que era o primeiro, o que era o que tinha a mão, não era o principal para o momento. E falando de outros assuntos do setor, vamos começar aqui com o seguinte: o Wilson Ferreira Júnior toma posse como CEO do Sistema Telebrás, notícia de segunda-feira do site Money Times, tomou posse da companhia. Segundo a empresa, Rodrigo Lipe Nascimento passa a exercer o cargo de diretor de regulação e relações institucionais de forma eletiva. Ferreira foi escolhido no início de agosto para voltar ao comando da Eletrobras, que presidiu entre 2016 e 2021, após a eleição de um novo conselho de administração da elétrica. O executivo foi um dos idealizadores do processo de capitalização da Eletrobras, que foi consumado em junho deste ano, em uma operação que movimentou mais de 30 bilhões de reais. Bem, o que eu quero abordar com você aqui, Wilson, é o seguinte: que eu acho que é algo que me incomoda há muito tempo. São sempre os mesmos. Movimentação do setor elétrico, do setor energético, sai presidente, entra presidente, os mesmos nomes, a mesma patota. Isso também não empobrece o debate de ideias dentro do setor, Wilson? Bem, Elias, na verdade, sobre esse ponto que nós estamos dialogando agora, não são sempre o mesmo. Eu quero divergir um pouquinho da sua afirmação. Não são sempre os mesmos, é sempre o mesmo. O Wilson Pinto Ferreira Júnior, ele preparou o processo de privatização no estado de São Paulo, esteve à frente na coordenação de todo o processo de privatização no estado de São Paulo, e no instante seguinte ele passou da empresa estatal da qual ele era um dirigente, que preparou as empresas do sistema SESC, CPFL, Eletropaulo para vender. Ele assumiu
como presidente, como CEO da CPFL Energia. Então, ou seja, é sempre o mesmo. E quando o Michel Temer leva o Wilson Pinto para a Eletrobras, levou ele lá para a Eletrobras para cumprir um papel, que era entregar a Eletrobras para a iniciativa privada. E o Wilson Pinto prometeu para a iniciativa privada entregar a Eletrobras para a iniciativa privada, porém, não tenho bola de cristal, não consigo ter premonição, não tenho esses dons, porém, o que parece que no pacote para a entrega do sistema Eletrobras para a iniciativa privada incluía a necessidade da iniciativa privada, ao assumir o controle do sistema Eletrobras, levar para os seus quadros, como CEO, como dirigente máximo, o Wilson Pinto Ferreira Júnior, que é ele que preparou a venda. Ou seja, é um movimento que, não diria um movimento ilegal, mas nem tudo que é legal é moral. Então, o Wilson Pinto, lá na Assembleia de Acionistas do dia 5 de agosto, quando foi votado a indicação do Wilson para ocupar, porque o Wilson ele era presidente da Eletrobras, às vésperas da realização da capitalização da Eletrobras, ele saiu da Eletrobras e foi para o grupo Vibra. E eu volto aqui a lembrar, nós, os trabalhadores, não podemos perder da nossa mente o que é a Vibra Energia. A Vibra Energia é a BR Distribuidora, que é uma parte da Petrobras que, da noite para o dia, em um movimento de mercado, ela foi entregue à iniciativa privada, ou seja, um braço da Petrobras que foi entregue para a iniciativa privada, e o Wilson foi ser presidente dessa empresa, dessa parte privatizada da Petrobras. E com esse acordo de tão logo cumprisse aí os prazos de cumprir a legislação das sociedades anônimas, ele retornar ao sistema Eletrobras e, portanto, ontem ele retorna triunfante, depois de ter feito todo o preparo para entregar a Eletrobras para a iniciativa privada, ele volta triunfante para assumir a Eletrobras sob o comando da iniciativa privada. Não é ilegal, porém, nem tudo que é legal é moral. Mas pegando em cima desse seu raciocínio, Wilson, que você falou que, quer dizer, não é sempre os mesmos, é sempre o mesmo. Mas isso eu reforço, isso também não mostra uma pobreza de ideias desses grupos que há anos e anos lutam pela privatização das empresas de energia elétrica? Quer dizer, porque se só tem um para assumir o comando, é porque não tem renovação de ideias, não tem renovação de quadros, o que não deixa de ser uma pobreza técnica. Elias, você está completamente com a razão, né, nessa questão, haja visto que nós estávamos comentando sobre o atual ministro Saxida. É inegável o saber técnico e o conhecimento que o Wilson Pinto tem do sistema elétrico brasileiro. Ele foi um engenheiro que se formou em engenharia, né, estudou engenharia e se formou dentro do setor elétrico. Então, ele conhece o saber técnico do Wilson Pinto Ferreira Júnior, é muito grande. É uma pessoa que tem como saber muito para contribuir com o setor, né? Isso é inegável, mas também é inegável que ele empresta esse seu saber para a iniciativa privada. Foi uma opção que
ele fez de vida, na visão dele, com certeza, se ele está triando esse caminho, é porque ele analisa para ele que é o correto, né? Nós podemos até não concordar que seja o caminho correto, mas foi o caminho que ele... E é fato, é um dos poucos, dos muito poucos, que ainda estão no setor elétrico, que estão disponíveis no mercado, com o saber técnico com o Wilson Pinto Ferreira Júnior. Então, tem outros técnicos no setor, muitos deles, com a mudança, com o golpe que nós tivemos de 2016, optaram por voltar para a universidade. Temos muitos bons doutores, bons técnicos do setor elétrico que se recolheram dentro das universidades, e temos também bons técnicos que, nesse período de transição, migraram para a iniciativa privada e já estão na iniciativa privada prestando assessoria. Então, nós estamos necessitados no setor que nós tenhamos aí uma renovação, a formação de novos quadros a nível gerencial para manter o setor, sob pena de nós ter o setor do jeito que nós temos hoje, do jeito que está hoje o nosso setor elétrico, que já foi um dos mais regulado, mais organizado. Hoje o nosso setor está totalmente desarranjado, totalmente desregulado. Mudando agora um pouquinho de assunto e de tema, queria falar sobre o seguinte, uma decisão da ANEEL. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a nova metodologia de cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão e das tarifas do uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88 kV e em 138 kV. A norma prevê a intensificação gradual do sinal locacional de 2023 a 2028, para que os agentes que onerarem mais a rede paguem proporcionalmente mais pelo serviço. A mudança vai reduzir a tarifa dos consumidores em 2,4% em média no Nordeste e em 0,8% no Norte, regiões onde há atualmente concentração de geração. Esses consumidores terão redução do pagamento pelo uso da rede de transmissão de aproximadamente 1,230 bilhões de reais por ano. A norma passou por 3 fases de consulta pública e foi aprovada depois de mais de 200 dias de discussão. Uma das mudanças feitas pela ANEEL em relação à proposta inicial foi a ampliação do período de transição de 2 para 5 anos, começando no ciclo tarifário 2023/2024 e seguindo até 2027/2028. Ô Wilson, traduz aí para nós o que significa essa notícia. Bom, na verdade, é continuar o assunto que nós estávamos falando, a desregulamentação, a forma que está desregulamentado o setor elétrico, né? O setor elétrico ele foi criado eminentemente de base hidráulica, através da construção das barragens, das hidrelétricas nos nossos rios. Esses sistemas são construídos longe do centro de carga, ou seja, onde existem as cachoeiras, e precisa de linha de transmissão para trazer essa energia para o centro de carga. E nós fomos evoluindo, o setor elétrico evoluiu, né, de uma forma que nós temos hoje o sistema interligado nacional. E esse sistema interligado nacional, eu falei na nossa conversa anterior, ele interliga a hidrelétrica de Itaipu com a hidrelétrica de Tucuruí no mesmo sistema, ou seja, é como se
o nosso sistema, tirando o estado de Roraima, que é um sistema isolado, ainda não foi possível interligar o estado de Roraima aos demais estados do Brasil eletricamente. É preciso construir uma linha de transmissão que vai do Amazonas para Roraima, e essa linha de transmissão ela ainda não foi permitida a construção, porque ela passa por dentro de várias reservas indígenas que existem entre os estados do Amazonas e o estado de Roraima, por isso o estado de Roraima é isolado. E aí o sistema elétrico foi criado dessa forma. Nos estados norte e nordeste, há anos atrás, nos anos 90, quando ainda não tinha as grandes hidrelétricas no norte, tipo as hidrelétricas do Rio Madeira, Belo Monte, não tinha essas grandes hidrelétricas, em alguma localidade era necessário lançar mão, utilizar-se, e muitos dos municípios utilizavam o gerador a óleo diesel, que ligava durante o dia, e às 22 horas todas as famílias e as indústrias e as lojas, todo mundo precisava se recolher, porque o gerador diesel era desligado, portanto a energia elétrica era desligada para todo mundo. Esses setores foram sendo interligados, foram sendo construídos novas hidrelétricas, novas termoelétricas, não mais a óleo diesel, e sim a gás natural. Na época, nós tínhamos a chamada Lei Eliseu Rezende, que era a conta de compensação de combustível, ou seja, era a CCC que interferia, todos os consumidores de energia tinham um encargo na sua conta de luz chamada CCC, que era um subsídio que era repassado aos sistemas isolados que geravam energia a partir do óleo diesel, para que pudesse a energia não ser fornecida em valores elevados aos municípios atendidos por óleo diesel. Essa conta de compensação de combustível ela foi extinta em 2002 com a saída do racionamento que nós tivemos em 2000 e 2002, e foi substituída toda aqueles encargos, subsídio, foram substituídos pela conta de desenvolvimento energético, que é a CDE, que hoje é pago de valor igual para por todos os consumidores do Brasil. O que se discutia, a forma que funciona o sistema hoje, é que nós, os consumidores, todos nós, os consumidores de todo o país, a gente precisa pagar a tarifa de transmissão, ou seja, o pedágio de transmissão. E aí a gente paga um valor fixo na tarifa, e eu moro em General Salgado, bem próximo daqui nós temos a usina de Três Irmãos, e eu pago a tarifa de uso do sistema de transmissão num valor que era como se eu estivesse recebendo energia lá do Rio Madeira, lá em Rondônia. Então é uma tarifa que cobre o país inteiro. Com agora a criação das centrais eólicas e as centrais termoelétricas que estão expandindo, e os vários leilões que foram acontecendo estão sendo priorizados a região norte e nordeste pelo volume de vento que tem no norte, no nordeste principalmente, pelo volume de sol que tem, principalmente no nordeste. As empresas estão dizendo que não é justo, na avaliação dessas empresas, pagar o uso do sistema de transmissão como se elas estivessem construídas aqui no Sudeste. Então, houve essa decisão da ANEEL, as empresas vão pagar o uso, as geradoras, as empresas que produzem energia, agora solar e eólica, elas vão pagar o uso do sistema de transmissão um valor menor
valor menor do que elas pagam hoje, porque elas pagam como se estivessem usando todo o sistema de transmissão. E isso que está colocado, como no Norte e Nordeste um centro de muitas usinas eólicas e solar, vai reduzir os valores dessa tarifa TUST e TUSD para as empresas do Norte e Nordeste. Em compensação, quando fala que vai significar uma economia de 1,5 bilhão de energia no Norte e Nordeste, alguém vai ter que pagar. Alguém terá que pagar esse valor para o sistema elétrico. E aí, nessa decisão da ANEEL e nessa consulta pública, uma das participantes mais ativas que teve na consulta pública e na reunião da ANEEL, estiveram presentes também, foram os representantes da Eletrobras, porque isso significa que as usinas hidrelétricas que foram agora privatizadas no sistema Eletrobras, as usinas que foram privatizadas no sistema Eletrobras, elas vão ter que pagar a mais por usar o sistema de transmissão. Ou seja, essa questão do sinal locacional reduz o valor pago pelas termoelétricas a solar e reduz a TUSD e TUST das eólicas, mas vai aumentar o valor para as hidrelétricas. Então, esse valor, essa redução que vai ter no Norte e Nordeste, que representa esse 1,3 bilhões de reais, vai ser repassado para a tarifa dos demais consumidores do país. Ou seja, é um desarranjo no setor total. Com isso, eles, através dessa medida, eles atropelam a medida provisória 1118, que está em debate no Senado, já foi aprovado pela Câmara e está em debate no Senado, que era uma medida provisória que está mudando desde a lei que preparou a privatização de 1994, passando pela lei da reestruturação de 2004, durante o governo do presidente Lula, de uma ministra de Minas e Energia, e as atuais legislações, inclusive aqui, autorizou a privatização do sistema Eletrobras. Ou seja, eles estão tentando dar uma ordem nesse desarranjo que fizeram no setor. E essa ordem significa essa mudança de sinal locacional, que significa uma redução de TUSD e TUST para as empresas no Norte e Nordeste, que reduz um pouco o valor dos consumidores, aí, que é coisa de 2%, mas vai refletir, a partir de 2023, mais um reflexo que vamos ter na tarifa a partir de 2023 para os demais consumidores do país. Era a proposta inicial que essa transição fosse por 2 ou 3 anos, né, essa transição. As empresas do sistema Eletrobras propuseram que não se mudasse o sistema, a forma de pagamento de TUST e TUSD, mas, caso não fosse possível realmente efetivar-se a medida como foi efetivada na última reunião da ANEEL, que pelo menos o processo de transição fosse mais longo, fosse de 10 anos. Mas a ANEEL, ela ouviu as ponderações e decidiu manter a mudança da cobrança da TUSD e da TUSD pelo sinal locacional, mas num processo de transição de 8 anos. Então, a demonstração do desarranjo que tem o setor elétrico e que um futuro governo tem que olhar para isso e pensar como fazer para rearranjar esse sistema elétrico brasileiro, que era um dos melhores arranjados do mundo, e agora nós estamos, dessa forma, sendo tratado totalmente desregulamentado pelas medidas provisórias e pelas decisões ligeiras, muito rápidas,
que está sendo tomada pela ANEEL. E para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, uma notícia do site O Setor Elétrico dizendo o seguinte: o Brasil acaba de ultrapassar a marca de 18 gigawatts de potência instalada da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração distribuída, o equivalente a 8,5% da matriz energética elétrica do país. Segundo o mapeamento feito pela Associação Brasileira de Energia Solar, de janeiro a agosto desse ano, a energia solar cresceu 38,4%, saltando de 13 gigawatts para 18 gigawatts. E nos últimos 90 dias, o ritmo de crescimento tem sido de 1 gigawatt por mês, o que colocou a fonte na terceira posição da matriz elétrica brasileira. Wilson, existe mais espaço para crescimento dessa matriz elétrica no país? Sim, Elias, tem muito espaço. Nosso país é um país de dimensão continental, então nosso país é um país tropical, onde a incidência de solar é muito grande, então há espaço para crescimento da utilização das energias solar muito grande ainda. Mas a gente esbarra nessas questões regulamentares, que é a questão de onde construir as usinas solares, que como a incidência solar no Nordeste, e não só solar, como eólica no Nordeste é muito grande, há uma vocação para as empresas, novos empreendimentos serem alocados nesses locais, porém há esse debate que nós acabamos de fazer, que é a conexão dessas usinas no sistema, né? Então, esse é o grande debate que temos que fazer. Aí voltamos a discutir agora esse momento que nós estamos vendo, é um momento natural do crescimento das usinas solares. Primeiro que os incentivos de importação de equipamentos e incentivo fiscais para a construção de geração distribuída, ou seja, de geração própria, as famílias terem a sua própria geração solar, as indústrias terem a sua própria geração solar, esses incentivos terminam agora em 31 de dezembro de 2022. Então, as pessoas, há uma verdadeira corrida desse setor para dos setores residenciais, industriais, comerciais, de estarem construindo, produzindo a sua própria eletricidade, além dos últimos leilões que aconteceram, né, que foram todas energia do sistema solar, e ainda tem os leilões que ainda vão ocorrer, leilões, inclusive, que essa semana nós tivemos aí o adiamento de 2 leilões que deveria acontecer, que a base era energia solar, e nós temos o leilão ainda da implementação, da complementação do processo de privatização do sistema Eletrobras, que tem que ocorrer ainda. Então, ou seja, ainda há um campo de expansão na energia solar muito grande. Nós já debatemos aqui a questão de construção de grandes aerogeradores em alto mar, e o debate hoje é como trazer, através de cabo submarino, a energia para a terra firme. Então, há campo para a expansão. O que precisa ser discutido, e o leilão que foi cancelado, ele foi cancelado porque não teve interessado em adquirir a energia que ia ser produzida naquela proposta do leilão, é que a expansão do fornecimento de energia elétrica tem que estar atrelado ao desenvolvimento do país. Se nós não retomarmos um incremento, um desenvolvimento, na retomada do crescimento do país bem forte, bastante
robusta, com planejamento, com tranquilidade para o investidor pensar no futuro, não adianta a gente termos a capacidade de aumentar a oferta da energia se a demanda está reprimida porque nós não temos desenvolvimento do país. É preciso, mais do que nunca, que os mecanismos que foi criado em 2004, que é a Empresa de Planejamento Energético, o Operador Nacional do Sistema, estejam bastante alertos nessa questão dos leilões e na questão do desenvolvimento do Brasil, porque sob pena de nós termos energia além daquilo que precisamos para alimentar a nossa indústria, nossos consumos. E com essa análise do Wilson Marques de Almeida sobre energia solar, nós estamos encerrando mais uma edição do nosso Panorama Energético. Esperamos você na próxima edição. Um abraço, Wilson. Até a próxima. Abraço, Elias. Abraço a companheirada que nos acompanha aqui no panorama setorial, do panorama do setor energético elétrico, né? E lembrando que hoje nós estamos aí há 12 dias, na verdade 11 dias das eleições gerais. São eleições muito importantes, os trabalhadores têm destaque, têm papel fundamental nessas eleições. É hora de nós conhecermos os projetos, nós que somos do setor, nós que conhecemos o setor, sabermos conversar, dialogar com nossos companheiros, nossos familiares, para oferecer o melhor projeto para o Brasil, para que nós possamos restabelecer uma organização no setor elétrico, para nós restabelecermos o papel primordial da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é apenas regulamentar, e não ficar criando políticas públicas, que esse é o papel do Ministério de Minas e Energia, e não é com esse ministério que isso vai ser possível cumprir. Até a próxima, Wilson. Até a próxima, Elias. E eu agradeço a você pela sua audiência. Te esperamos aqui na página do Sinergia CUT, no Facebook, no YouTube e no Twitter, além de www.sinergiaspcut.com.br. Te vejo na próxima edição. Tchau!